Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de número 12. Hoje a gente vai relacionar a aula que a gente viu sobre gases com a aula anterior que a gente viu sobre a primeira lei da termodinâmica, tá? Então, nosso objetivo hoje é falar sobre aplicações da primeira lei da termodinâmica, tá? Falar sobre aplicações da primeira lei. E aí, vamos relembrar algumas transformações termodinâmicas, né? A primeira transformação termodinâmica que a gente viu lá na lei dos gases foi a transformação exotérmica, ou seja, transformação que ocorre a temperatura constante, tá? Então, se a gente relembrar a equação dos gases ideais, a gente vai ver que temperatura sendo constante, ela não entra nesse termo aqui, tá bom? E aí, onde é que a gente pode aplicar isso, né? Na primeira lei da termodinâmica. Vamos imaginar esse sistema aqui. Esse sistema é um gás que está recebendo calor dessa fonte, tá? Então, o calor está entrando no meu sistema. E aí, mantendo a temperatura constante, tá? Esse sistema ele vai aquecer e vai levantar esse tampão aqui. Na primeira lei da termodinâmica, a gente sabe que o ΔU, ou seja, a variação da energia interna, vai depender do calor e do trabalho, né? Trabalho realizado ou pelo gás ou sobre o gás, tá? Só que a gente sabe também que essa energia cinética das moléculas, elas dependem da temperatura, tá? E basicamente o gás possui em sua energia interna, tá? Energia cinética. Portanto, se a temperatura é constante nessa transformação, para a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é zero. Por quê? Porque não vai ter variação de temperatura, não vai ter variação de energia cinética, não vai ter variação de energia interna. Portanto, zero vai ser igual ao calor menos o trabalho, ou todo o calor adicionado no meu gás vai ser transformado em trabalho, tá? À medida que o calor vai entrando no sistema, o trabalho vai sendo realizado. Isso a gente pode verificar de uma forma melhor no gráfico chamado pressão versus volume, um gráfico do tipo PV, tá? À medida que eu tenho variação de pressão e volume, eu vou ter tá aqui P2, tá? Assim como essa equação aqui nos informa. À medida que eu tenho a variação de pressão, eu vou ter a variação de volume numa curva que a gente chama, o nome dessa curva é isoterma, tá? Isso aqui é uma isoterma. Essa isoterma nada mais é do que uma hipérbole centrada aqui no zero,
centrada aqui na origem, tá? E equilátera em relação aos eixos aqui. E à medida que essa hipérbole se aproxima, se eu tivesse outra hipérbole aqui embaixo, à medida que essa hipérbole se aproxima do zero, a temperatura diminui. À medida que essa hipérbole se afasta, do zero, a temperatura aqui aumenta. Então, se aqui for T3, se essa curva aqui indicar uma temperatura T2 e essa aqui for T1, então T3 é maior do que T2, é maior do que T1. Ou seja, quanto mais distante do zero, maior é a temperatura, tá? Só observando o gráfico, tá? Então, quando a gente enxergar essa curva aqui, essa hipérbole, essa isoterma, a gente já vai identificar como sendo uma transformação termodinâmica isotérmica, tá? Consequência disso, para a primeira lei da termodinâmica, todo o calor adicionado ao sistema se transformará em trabalho. Professor, na prática, onde é que eu vejo isso? Olha, na prática a gente vai verificar isso em algumas máquinas térmicas. Aqui, por exemplo, uma parte do sistema de caldeira utiliza-se de vapor, né? Vapor da água, a alta pressão, a alta temperatura, para poder movimentar turbinas e gerar energia elétrica a partir do aquecimento da água. Tá? Então, a parte do sistema de caldeira utiliza-se disso daqui. Né? Primeiro mantém uma pressão, um volume constante, aumentando a pressão, aumentando a temperatura, e depois proporciona essa saída de vapor em alta temperatura e alta pressão para movimentar paletas, e essas paletas geram energia elétrica, tá? Então, tudo isso aqui que a gente está falando, a gente vai mostrar nas máquinas térmicas, tá bom? Outra transformação que a gente vai relacionar, que a gente viu lá nos gases, é a transformação isocórica. Eu coloquei isocórica de propósito, porque pode ser isocórica, pode ser isovolumétrica, e pode ser isométrica, tá? Que vale a mesma coisa, ou seja, transformação a volume constante. Então, se a gente se lembrar, P1, T1, P2, T2. O volume foi embora, que o volume é constante, não vai mudar na minha transformação, tá? Consequência disso para a primeira lei da termodinâmica. Vamos olhar para um sistema agora. Sistema com volume constante, por exemplo, um botijão de gás. Né? Vamos analisar uma panela de pressão. Botijão de gás é muito radical, digamos assim. Mas uma panela de pressão. Uma panela de pressão, ela mantém o volume dela constante. E aí o que é que acontece? Digamos que você adiciona calor, né? Você colocou a panela de pressão na chama, né? No fogão. E aí o que é que vai acontecer? Você vai estar adicionando calor, tá certo? Para o seu sistema. Digamos que tenha água dentro da panela de pressão. Então você vai estar adicionando calor ao sistema. Consequentemente, esse calor vai ser absorvido pelo sistema, vai aumentar a pressão e vai aumentar a temperatura, tá certo? Vai aumentar a pressão, vai aumentar a temperatura. O que que vai acontecer na primeira lei da termodinâmica? Vamos primeiro olhar para ela. Delta U é igual a Q menos tal, quantidade de calor ao trabalho. O trabalho, a gente viu que depende da variação de volume. O trabalho depende da variação de volume. A variação de volume
mostra um deslocamento do fluido, né? Mostra a dinâmica, né? A dinâmica da termodinâmica. Então, como o volume aqui é constante, né? O volume da panela de pressão aqui é constante, então, se o volume é constante, não vai ter variação do volume. Então, se não tem variação do volume, não tem trabalho. Consequência disso, para a primeira lei, todo o calor que você adicionar à água que está contida na panela de pressão vai ser transferido para energia interna dessa água, ou seja, a energia cinética média das moléculas presentes na água. Isso vai aumentar a temperatura, da água, tá? Então, você aquecer o sistema, você aumenta a temperatura. Mesma coisa se você resfriar o sistema, você vai diminuir a temperatura, tá? Isso aqui numa caldeira, por exemplo, você coloca a água dentro de um tanque, aquece essa água vai aumentar bastante a temperatura, vai aumentar bastante aqui a pressão, essa água vai vaporizar, então a pressão de vapor vai estar muito alta, tá certo? E depois, isso num tanque, né, num volume constante, num tanque, depois você abre uma válvula desse tanque e esse vapor vai sair com uma velocidade muito, muito grande, tá? E é essa velocidade do vapor que vai movimentar turbohélices, né? Paletas muito grandes e vai gerar, a partir do aquecimento de água, vai gerar energia elétrica, né? São as turbinas, são as usinas termoelétricas, tá? Nós poderemos ter dois tipos ou mais, né, de gráfico a respeito desse tipo de transformação. A gente pode ter um gráfico do tipo PT, né, pressão versus temperatura. Não é o mais usual, mas pode aparecer, tá? Onde a relação entre pressão e temperatura é uma relação direta dada pela equação geral dos gases ideais, tá? Não é diretamente proporcional aqui. Se eu dobrar a temperatura, eu vou dobrar a pressão. Mas o mais comum é o gráfico do tipo PV, né? Comum, eu digo, para análise de máquinas, que a gente vai olhar daqui a pouco, né? As máquinas térmicas. E aí, para esse tipo de gráfico, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o seguinte. Eu tenho a pressão no ponto A, né? Semelhante a esse gráfico aqui, e a pressão no ponto B. Como a transformação ela é isovolumétrica, então vejam que o volume aqui ele é constante. O volume aqui ele é constante, tá? Digamos que a transformação foi de A para B. Então o volume aqui é constante, a pressão variou. E se eu for olhar para a temperatura, a minha isoterma passa por aqui, tá? Então, estamos começando a analisar gráfico das transformações termodinâmicas. Esse gráfico aqui representa essa relação que a gente já estudou em gases. E esse gráfico PV, que é o que eu vou precisar bastante, ele, para a transformação isocórica, ele é representado por essa reta aqui, tá? Cujo valor de volume ele é constante ao longo da transformação. Entende? De A para B, o volume continua o mesmo valor, V, mesmo valor. A pressão aumentou, né? Aqui é o zero, então a partir do zero vai aumentando aqui. Então a pressão aumentou, tá? E o volume permaneceu o mesmo. Mas a temperatura mudou. Então,
essa temperatura aqui, temperatura B, ela é maior do que a temperatura A, tá? Essa isoterma, quanto mais distante do zero, maior o valor dela, tá bom? Transformação isobárica, iso mesmo, bárica, pressão. Então, transformação a pressão constante, tá certo? Transformação a pressão constante. Então, aqui eu vou ter V1, T1, V2, T2, tá? E aí, como é que a gente vai relacionar esse sistema à primeira lei da termodinâmica? Pressão constante. Vamos imaginar um sistema em que esse êmbolo pode movimentar, tá? Só que o gás não pode escapar. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse sistema e vai adicionar calor, né? Adicionar calor, retirar calor. E aí, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Na primeira lei da termodinâmica, a gente tem, né, que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho, tá certo? E aí, nesse caso aqui, a gente vai adicionar calor, por exemplo, nesse sistema aqui, nós adicionamos calor, e nós vamos ter, né, a variação do volume, a uma pressão constante, vamos dizer que tem uma pessoa aqui segurando esse prato aqui, sempre com a mesma força, mantendo a mesma força na mesma área, então a pressão é a mesma. E aumentando a temperatura, você vai, adicionando calor, você vai aumentar a temperatura, e aí você vai fazer com que esse gás se expanda. Para a primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor continua e o trabalho também continua. Só que esse trabalho, a gente vai representá-lo por pressão constante, que é essa daqui, e a variação de volume, tá? A gente vai representar dessa forma aqui. Detalhe, esse calor aqui não é um calor qualquer, ele é um calor a pressão constante, que a gente chama de M, que é a massa, Cp, que é o calor específico à pressão constante, ΔT. A gente viu isso lá em calorimetria, né? A quantidade de calor responsável por variação de temperatura. Só que esse calor específico, ele é o calor específico à pressão constante. Tá certo? É um calor específico à pressão constante. Não é um calor específico qualquer. Essa quantidade de calor não é uma quantidade de calor qualquer. Esse calor específico, o calor específico das substâncias, ele varia de acordo com a sua transformação, tá? Por exemplo, vamos voltar aqui rapidinho o slide. Nessa transformação aqui, a gente viu que a variação da energia interna é igual ao calor, só que não é um calor qualquer, é um calor específico a volume constante, tá? Então, essa quantidade de calor vai ser a massa, calor específico a volume constante, tá certo? Quando a gente for fazer exercício, eu vou explicar um pouco mais sobre isso daqui. Mas o calor específico, ele vai ser de acordo com a transformação, tá? Mesma coisa acontece aqui, ok? Então, a consequência aqui para a nossa primeira lei é que ela vai ficar completinha. Ela vai ficar completa, vai ter variação da energia interna, vai ter quantidade de calor, vai ter trabalho realizado, tá certo? E isso a gente pode observar num gráfico, né? O gráfico
volume e temperatura. Tá aqui as relações, diretamente proporcional, né? E pode verificar no gráfico PV, que é o que eu quero, que é o mais comum. E aí nesse gráfico, olha que legal. Essa área aqui, que fica entre a pressão constante aqui em cima e os dois valores de volume, que é o volume num ponto A e o volume num ponto B, né? Essa diferença, ΔV, essa área ela é igual ao trabalho, porque essa área ela é o produto entre a altura, que é P, e a base, que é ΔV. É a área do retângulo. Então, essa área do retângulo é igual ao trabalho. Que trabalho é esse? Esse trabalho aqui, ó, da primeira lei da termodinâmica. Tá certo? Tá bem simples quando acontecer algo desse tipo, você encontrar o trabalho a partir da área numa transformação isobárica, tá bom? Última transformação de hoje, transformação adiabática. Essa transformação eu não falei lá na aula de gases, porque ela tem uma natureza mais específica para a gente agora. Agora que a gente está falando, que está chegando perto das máquinas térmicas, que está chegando perto de mostrar a aplicação da termodinâmica na vida da gente. O que é uma transformação adiabática? A transformação adiabática é uma transformação que ocorre de duas formas. A primeira é quando ela ocorre num sistema isolado. Isolado quer dizer o quê, professor? Isolado quer dizer que o meu sistema está, ó. Vou botar uma tampinha aqui. Ele está cheio de isopor aqui, né? Poliuretano expandido. Ele está todo isolado. Ele não troca calor com o meio externo. Ele não troca calor com o meio externo. E aí o que, que vai acontecer? Se ele não troca calor com o meio externo, não vai entrar e não vai sair calor desse gás que está aqui dentro. Tá? Então não vai ter a perda nem ganho de calor para esse sistema na transformação adiabática. Mas eu posso ter um outro caso também. É quando eu tenho uma transformação muito rápida. Né? Eu tenho uma transformação muito rápida. Isso é uma transformação que ocorre muito rapidamente. Por exemplo, um motor de explosão, né? Um motor de dois tempos, um motor de combustão interna. A gasolina misturada aqui com o ar atmosférico, né, que contém oxigênio, ela explode muito rapidamente. Então, nessa explosão aqui, há uma expansão, que é uma expansão adiabática. Essa expansão faz com que esse pistão aqui, ele desça, e é isso que faz movimentar aqui o virabrequim e dá movimento ao carro, à moto, ao caminhão, se for, no caso, óleo diesel, né? Se for diesel aqui, o sistema é outro, não tem vela não, tá? Vela é para álcool gasolina, tá? É o ciclo Otto. Enfim, então a transformação adiabática ela pode ser uma transformação que ocorre muito rapidamente ou que ocorre no sistema isolado. A consequência disso para a primeira lei da termodinâmica é que o calor vai ser zero. O resultado é que a variação da energia interna vai estar relacionada diretamente com o trabalho realizado pelo gás
ou sobre o gás? E aí é onde vem a questão do jogo de sinais aqui. Vamos pensar nessa primeira lei aqui, por exemplo, nessa bombinha de encher pneu de bicicleta. Quando você comprime, você realiza trabalho sobre o gás. Realiza trabalho sobre o gás. E quando você realiza trabalho sobre o gás, a variação de volume é negativa. Desculpa. A variação de volume é menor que zero, é negativa. Por quê? Porque o volume final vai ser menor do que o volume inicial. Você está comprimindo o gás. Tá certo? Então, se isso aqui é negativo, o trabalho vai ser negativo. Mas aí como é que a gente enxerga isso? A gente enxerga da seguinte forma. ΔU vai ser igual a menos ΔU vai ser igual a menos PDV, que é o trabalho, né? O trabalho é PDV. Então, por que esse menos aqui, professor? Por conta desse volume que foi contraído, né? Foi negativo. Então, isso aqui vai nos dar, para essa bombinha de pneu de bicicleta que você está comprimindo, vai nos dar uma variação de energia interna positiva da ordem de PDV. O que quer dizer isso, jovem? Quer dizer que à medida que você comprime essa bombinha, você vai estar adicionando energia interna para o gás aqui. E se você passar alguns minutos fazendo isso, a temperatura dessa bombinha aqui vai aumentar, porque você está adicionando energia interna. E à medida que você adiciona energia interna, você está relacionando com a temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta a energia interna. Aumentando a energia interna, aumenta a temperatura. Então, se você passar um bom tempo aqui comprimindo esse gás, você vai estar adicionando energia interna por conta do trabalho que você está fazendo, né, na movimentação da sua mão. E, consequentemente, você vai estar aquecendo o gás aqui dentro e vai estar aquecendo a própria bomba, né, porque o calor do gás vai passar para a bomba. E isso aqui vai esquentar, tá? Eu deixo para vocês como uma atividade que você pode fazer em casa, né? Que é o inverso disso aqui. Pega um spray desodorante, e toda vez que você aperta o spray, desenhar aqui um sprayzinho desodorante, toda vez que você aperta aqui o spray desodorante, vai sair várias partículas de gás, tá? Vai sair várias partículas de gás. O que acontece? Esse gás ele estava confinado aqui dentro, estava preso aqui dentro. E aí, quando ele sai aqui, ele encontra tudo isso aqui ao redor livre. Para quê? Livre para ele expandir, livre para movimentar. Então ele encontra a liberdade. O que é que vai acontecer em termos da primeira lei da termodinâmica aqui para esse spray desodorante? Vai acontecer o seguinte: ΔU é igual a menos o trabalho. Nesse caso aqui, o volume final desse gás, quando ele sair, vai ser muito maior do que o volume desse gás quando ele estava aqui dentro. O volume aqui ele é finito. O volume aqui fora ele é praticamente infinito. Portanto, quando eu fizer
menos, que é o menos da primeira lei da termodinâmica, menos PdV. Esse dV aqui, ele vai ser positivo. Então não vai ter esse menos com menos, vai dar mais não. Esse menos aqui vai ser com o mais daqui, tá? E menos com mais aqui vai dar menos. Isso que é, desculpa, aqui não é V, é U, tá? Aqui é U, variação da energia interna. Então o que, é que vai acontecer? À medida que esse spray for saindo da garrafa, ele vai expandindo e vai realizando trabalho. E isso aqui vai ficando cada vez mais negativo. Isso quer dizer que o meu ΔU vai ficando cada vez mais negativo. Isso quer dizer que a minha temperatura vai ficando cada vez mais negativa, quer dizer, vai ficando cada vez menor. ΔU vai diminuindo, temperatura vai diminuindo. Façam isso na prática. Vê se vocês notam que se você demorar, se você apertar o spray e demorar um tempo, a garrafa vai ficar gelada. A garrafinha vai ficar fria. Por quê? Porque isso aqui vai diminuir a temperatura e isso aqui vai fazer com que a garrafinha roube calor da sua mão. Por isso que ela fica bem geladinha. Tá? Isso é uma transformação adiabática. À medida que você aperta aqui, o gás sai tão rápido que não dá tempo para acontecer outra coisa, né? Só vai ter o trabalho variando a energia interna. O gráfico dessa transformação adiabática, ela é muito parecida com a isoterma. Só que a isoterma é uma hipérbole, tá? A transformação adiabática é uma função exponencial. É uma função exponencial, que é dado pela chamada equação de Poisson. Desculpa, aqui não é B. Aqui não é B, aqui é VB. Tá? Essa função aqui é uma função exponencial dada pela equação, tá? Equação de Poisson. Isso aqui eu vou explicar depois, ok? Quando eu for fazer exercício. Mas entendam, ela é ligeiramente inclinada em relação à isoterma. A isoterma é essa azul, a diabática é essa vermelha, tá? Ela é sempre assim, uma ligeira inclinação em relação à isoterma, tá bom? Então, visto toda essa parte de transformações e aplicado à primeira lei da termodinâmica, agora é com você, tá? Um gráfico do tipo PV, transformação isotérmica, então a palavra-chave já está aqui, transformação isotérmica, então você vai ver o que é que isso vai inferir na primeira lei da termodinâmica, tá? A temperatura na transformação isotérmica é essa, a constante ideal dos gases ideais, né, a constante universal dos gases ideais é essa daqui, já no sistema internacional, em Joule. O gás está no estado A, vai para um estado B, que é esse daqui, recebendo essa quantidade de calor. Tá? Pergunta qual é a pressão do gás no ponto B, quantos mols, qual a variação da energia interna, qual o trabalho realizado, tá? De A para B. Só para ajudar vocês aqui, na letra B, tá aí a dica, equação de Clapeyron, tá bom? Um abraço, gente. Próxima aula nós entramos em máquinas térmicas. Até lá!